TRX F11, pessoal, vai ser o tema do vídeo de hoje. Fundo imobiliário aqui com mais de 21 milhões de liquidez, tá com desconto aqui de 8% em relação ao valor patrimonial, tá? E tá pagando quase 13% de dividend yield no ano, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que nós vamos falar sobre TRX F11 diretamente do relatório gerencial. Já botando aqui na tela para vocês. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Então, o que é que nós vamos ver no relatório gerencial, pessoal? Vamos ver aqui, ó, o objetivo do fundo e as informações básicas ali que a gente precisa saber sobre ele. Vamos passar aqui pelos principais números, tá? Vai ter aqui os comentários da gestão sobre o mercado, sobre o próprio fundo. Vamos analisar aqui sua performance, diversificação, estrutura e o próprio portfólio. Vamos entender um pouquinho o que o relatório aqui vai nos mostrar de forma clara. Então, já de início aqui, qual é o objetivo do fundo? Então, um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos a seus acionistas, ou melhor dizendo, a seus cotistas, através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio de aquisição do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de preferencialmente contratos fortes de longo prazo. Então, guardem essa palavra aí, longo prazo, que é muito importante para o fundo, tá? Dando sequência, pessoal, o fundo aqui cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor do mercado, tá? Data base aqui, dia 31/3/2026, isso para o pagamento agora que ocorreu por volta do dia 15. E passando aqui agora pelos principais números deste fundo imobiliário, vamos lá. A cota de mercado, o valor de mercado dele, né, baseado na cotação no momento que foi gerado o relatório gerencial, era aqui de R$ 91,83, enquanto a cota patrimonial, ou seja, o valor patrimonial da cota de fato é R$ 99,98. Ou seja, aqui o fundo negocia com um desconto, tá, pessoal, de cerca de 8,8%, mais ou menos isso, tá? Então, o valor patrimonial do fundo é de pouco mais aqui de 6 bilhões, tá? Um fundo aqui com patrimônio muito forte. O rendimento pago no último mês foi de 93 centavos. E vejam isso daqui, tá, pessoal? Ó, dividend yield mensal e anualizado. Ele está pagando, pessoal, 1%, 1,01% ao mês e 12,15% ao ano, tá? Então, olhando desse ponto de vista, já aqui para a renda passiva, o fundo imobiliário é interessante. Agora, olhando para a liquidez, ele tem aqui mais de 22 milhões de liquidez diária. Então, aqui, liquidez aqui não vai ser um problema. E agora, olha isso daqui, tá, pessoal? São mais de 120 imóveis. Aqui ele tem 122 imóveis. Então, vocês já percebam que existe diversificação dentro desse fundo imobiliário. Número de inquilinos, 382. Aqui, localização dos estados. Então, está distribuído aqui em 17 estados e 65 cidades. Ou seja, existe diversificação do negócio e também diversificação geográfica, que também é interessante. Área de terreno aqui, 2 milhões, 2 milhões e 600 mil. Área bruta locável, 1 milhão e 327 mil. Receita por tipo de contrato. Agora vejam só, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. A gente está falando aqui de contratos atípicos e contratos típicos. Qual é a diferença, Raimundo Oswaldo? A diferença, pessoal, é que contratos atípicos são contratos de longo prazo e que existe ali uma multa que o, se o inquilino desejar quebrar o contrato,
quiser quebrar o contrato, ele vai ser obrigado a pagar aquela multa. Ou seja, o contrato atípico ele é bom porque ele meio que ele não perde o aluguel, digamos assim. Qual é a parte ruim do contrato atípico? É que ele não consegue, de certa forma, pessoal, repassar ali a inflação ou aquele reajuste anual, porque tudo é contido lá no contrato inicial. Já o contrato típico, os 30% aqui, é aquele contrato que tem a anualização, você consegue repassar a inflação, consegue repassar os ajustes necessários ali acordados em contrato, tá certo? Então, 69% ou quase 70% dos contratos são atípicos. Eu gosto, tá, pessoal? Eu gosto de contratos atípicos, porque me dá uma previsibilidade de receita interessante. E 30% aqui, 30,23% nos contratos típicos. O prazo médio aqui do portfólio aqui é de 12 anos. E vamos ver mais aqui pontos interessantes, que é a vacância, pessoal. O que danado é a vacância, que vocês precisam entender que para um fundo imobiliário, vacância é muito interessante. É muito importante que a vacância seja próximo de zero. Por quê? Vacância significa vago, tá? Então, se está vago, se aquele imóvel está vago, ele não está gerando receita. Se não está gerando receita, o fundo vai ficar, ou o cotista vai se prejudicar em algum momento, porque não haverá recurso para ser distribuído, uma vez que não tem a receita daquele imóvel. Então, portanto, quanto menor a vacância, melhor. Então, a vacância física aqui está em 0,46% e a vacância financeira 0,42%. E aqui vocês percebam, ele traz aqui ó, o valor patrimonial por metro quadrado de acordo com os segmentos do fundo, tá? Do varejo aqui é de 5.000, saúde 23.029, logístico 3.970, educacional 5.769, shoppings 6.086, ou seja, um metro quadrado aqui por cada segmento do fundo. Aqui ele também mostra aqui o valor médio de locação por metro quadrado, é mais ou menos a mesma dinâmica aqui do valor patrimonial. Database aqui que ele destacou, né, dia 31/3, então os dividendos dessa data com aqui já foram pagos, agora dia 15, tá? Então fiquem atentos, pessoal. Geralmente o fundo, a Datacom é geralmente no final do mês. E aqui, pessoal, ele vai trazer sobre a aquisição de lajes do complexo O Parque, locados ao Hospital Sírio-Libanês, na modalidade Beach Suite. Tá? É uma aquisição para se adaptar à dinâmica do hospital. É um fundo imobiliário que a galera não gostou muito de algumas aquisições que foram feitas, até por isso também houve oscilações negativas na cotação, né? Teve uma queda recente aí por alguns fatores, inclusive algumas aquisições que ele distribuiu cotas como forma de pagamento e que naturalmente acontece após essas aquisições a ressaca, né? A galera vende as cotas a mercado, distribui, então a força vendedora falecendo em um determinado período ali, até elas voltarem a se ajustarem no médio prazo, tá? Então ele destaca aqui também que sobre essa aquisição relacionada ao Sírio-Libanês, tá? Ele destaca aqui que essa aquisição marca a entrada do Sírio-Libanês na carteira de inquilinos e adiciona aqui 10.000 metros quadrados de área bruta locável, tá? No portfólio. O cap rate aqui na operação é de 8% ao ano. Ele comenta aqui também que no último mês foi pago 93 centavos por cota, portanto um dividend yield aqui mensal de 1%, tá? E anualizado aqui 12,15% sobre a cota de mercado a R$ 91,83. Pagamento aqui 15 de abril de 2026, como eu falei agora há pouco. Ele destaca aqui também, ó, conforme anunciado, o guidance de distribuição segue entre 90 e 93 centavos por cota até dezembro de 2026. Tá?
E aqui, pessoal, sobre os comentários sobre o mercado, ele vai destacar principalmente a volatilidade causada aqui principalmente pelo conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, tá? Vai falar aqui sobre um pouquinho do IFIX, sobre a queda do Ibovespa, tá? E vai falar um pouquinho sobre o mercado especificamente, o que está acontecendo com essas variáveis e o que, que pode acontecer daqui para frente. Tá? Então, os comentários sobre o mercado vai trazer muito essa dinâmica, tá? Então, passando mais aqui um pouquinho, ele comenta aqui que sobre os fundos, sobre o desempenho dos fundos imobiliários aqui de varejo, papel, tá? Fala um pouquinho aqui sobre e esse ponto é importante, pessoal. Ele fala aqui sobre as oscilações entre os fundos de tijolo. Os ativos de renda urbana tiveram um melhor desempenho, mesmo em meio a ruídos gerados pelo pedido de recuperação extrajudicial do grupo Pão de Açúcar. Isso aqui eu preciso destacar para vocês, que é o seguinte. E por que, que isso aqui gerou ruído, pessoal? Porque a galera começou a pensar que o grupo Pão de Açúcar ia quebrar de repente. E uma vez essa empresa quebrando, ele envolve uma cadeia de empresas, tá? Vejam só, eu vou já passar para vocês de forma clara quanto que o Grupo Pão de Açúcar representa aqui no fundo imobiliário. Então, ele tem uma receita, ele representa aqui uma receita importante. Lá no GARI 11 também ele seria impactado se essa empresa viesse a quebrar. Contudo, o pedido de recuperação extrajudicial é um tema já batido, mas eu preciso destacar para vocês que, em relação aos aluguéis, não muda nada. O fundo imobiliário continua recebendo os valores dos aluguéis. Por quê? Porque os valores dos aluguéis é uma forma de manter a operação rodando, a operação do Grupo Pão de Açúcar, porque uma vez que, se ele parasse de pagar o aluguel, ele estaria parando praticamente de operar, entenderam? Então aí seria um caso bem mais complicado nesse sentido, mas aqui não é o caso. O Grupo Pão de Açúcar continua operante, então, portanto, continua pagando os aluguéis de forma tranquila, ok? E, essa notícia sobre o Grupo Pão de Açúcar acabou gerando ruído, a galera ficou receosa e acabou prejudicando em algum momento aí as cotas dos fundos imobiliários que têm algum aluguel, que tem um inquilino Grupo Pão de Açúcar. E vamos lá, continuando, pessoal. Agora vamos sobre os comentários aqui do time de gestão deste fundo imobiliário. Então aqui ele vai comentar aqui sobre o que foi pago no último mês de abril, né? Estamos no mês corrente ainda, mas o dividendo já foi pago agora dia 15. E ele vai destacar aqui, ó, desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos. A rentabilidade aqui é de 56,10% contra 24% do IFIX, tá? Uma diferença aqui, portanto, de 32%, mostrando que o fundo imobiliário é mais rentável do que o IFIX, né? Então, no ano de 2026, a rentabilidade total do fundo é de menos 3,42%, enquanto o do IFIX é de 2,52%. Aqui o IFIX, no curto prazo, está ganhando do TRXF11. Continuando, pessoal, ele vai destacar aqui sobre a negociação, sobre a parte lá que envolve o sírio-libanês, tá? Então, no dia 19 de março aqui, foi celebrado um compromisso de compra e venda para aquisição de lajes locadas ao Hospital Sírio-Libanês. Esse pavimento aqui ele vai destacar a localização, né, que ele está destacando muito isso aqui, que é o Parque, em São Paulo. Atualmente, os pavimentos encontram-se em fase de instalação pelo locatário.
O valor da transação, isso aqui é importante, tá? Foi de 219,43 milhões, sendo que 68,16 milhões serão pagos à vista, ou seja, é cash, tá, pessoal? Moeda nacional na data de superação das condições precedentes. E 151 milhões aqui, 151,27 milhões serão pagos em 5 parcelas. Adicionalmente, o fundo desembolsará 109 milhões, podendo chegar a 129 milhões referente às obras de adaptação do sírio-libanês, tá? Cap rate aqui previsto para a operação é de 8% ao ano. Contrato atípico com vencimento em fevereiro de 2054, ou seja, atípico, quando vocês ouvirem essa palavra contrato atípico, é um contrato de longo prazo, com correção anual pelo IPCA. O aluguel mensal é composto de uma parte fixa, sem possibilidade de ação revisional, e de uma parte variável sujeita à ação revisional, com limitação de ajuste de 12,5%, para mais ou para menos. E aí um ponto importante aqui, ó, essa negociação aqui é super interessante em caso de rescisão antecipada, ou seja, em caso de quebra de contrato. O valor da multa inicia-se em 180 milhões e é reduzida proporcionalmente durante a vigência de contrato. Além disso, durante o período de carência, devido à instalação do sírio-libanês e de desconto inicial no aluguel, os valores serão compensados pelo vendedor de forma a neutralizar os impactos na geração do caixa do fundo. Tá? Então, ele destaca aqui, caso haja desocupação do locatário, durante esse período, o locatário deverá realizar o reembolso do valor referente ao CAPEX da obra, acrescido de uma taxa de CDI mais 2,5% e o pagamento de uma multa de 9 vezes o valor do aluguel vigente. Ou seja, vocês percebam que aqui o contrato está bem amarrado. Tá? Então, se houver uma desistência aqui por parte do sírio-libanês, podemos dizer assim, haverá aqui uma multa e no caso aqui de desistência, tá, ele vai ter que pagar aqui o que foi investido pelo próprio fundo imobiliário aqui, um reembolso, mais uma taxa aqui, CDI, mais 2,5%. E mais um pagamento de uma multa que refere aqui 9 vezes o valor do aluguel vigente. Então, aqui é bem interessante esse contrato. Pessoal, o vídeo está ficando um pouco longo, mas é um fundo imobiliário que a gente precisa aqui entender as nuances desse fundo imobiliário, que até então eu estou achando muito interessante. Então percebam aqui, pessoal, o que ele destaca aqui, o parque, que é lá no bairro Morumbi, né? Olha o cenário aqui dessa localidade. Então é um empreendimento, é um imóvel muito bem localizado dentro da cidade de São Paulo. E aí, pessoal, seguindo aqui para a demonstração dos resultados, né, que é a composição do resultado e a distribuição dos valores para os cotistas, nós temos o seguinte, eu já destaquei aqui alguns pontos para a gente ver, que é o seguinte, ó, a receita a receita imobiliária direta, tá? Receita imobiliária indireta e o total de receita, que é a soma dos dois. Então, aqui em março, percebam que foi 49 milhões, tá? E teve os rendimentos mobiliários e as receitas financeiras. A soma dessas duas aqui, a soma desse e desse aqui, vai gerar aqui o total de receita, né, de 72 milhões e 200. E aí ele vai debitar as despesas, que deu 15,3, e vai sobrar aqui 56,8, né, quase 57 milhões de reais. Por conta isso daqui, pessoal, o operacional do fundo deu 0,91, tá? E foi distribuído aqui 58 milhões, tá? Então aqui a distribuição por cota que ficou 93 centavos com dividend yield de 1,01%, tá? Então o que a gente viu lá em cima, que o fundo está pagando mais de 1% ao mês, que no ano anualizado aí dá
12,86%. Tá? Então, aqui números interessantes deste fundo em relação à distribuição dos pagamentos. Aqui vocês percebam que ele traz o histórico de pagamento de dividendos para os cotistas. Então, está aqui na casa de 92, 90, praticamente 92 não, né? Está aqui na casa de 93 centavos. Então, vocês percebam aqui que existe uma regularidade, uma linearidade de pagamentos. Seguindo, pessoal, aqui o principal destaque, pessoal, é a curva do aumento do número de cotistas, tá? E volume negociado, podemos dizer assim. O fundo sai aqui de abril de 2025 com 184 mil cotistas, tá? 184.400 para 270 mil cotistas. Isso é muito bom. Por que é bom, pessoal? Porque este é um fundo imobiliário de base 100, ou seja, ele é negociado ali por volta da casa de R$ 100. E com uma liquidez de mais de 22 milhões por dia, ou quase 22 milhões, me perdoem agora pela... É um fundo imobiliário que possui uma liquidez muito interessante, mesmo com uma cotação elevada, ali por volta da casa de R$ 100, né? Que em tese é mais complicado para o pequeno investidor ou para o pequeno ou para comprar fundos imobiliários de R$ 100 ou um pouco mais que isso, tá? Então seria mais popular se ele fosse base 10, mas veja bem, ele já tem mais de 20 milhões de volume negociado por dia. Tá? Então, liquidez aqui para esse fundo imobiliário especificamente não é um problema. Seguindo, pessoal, seguindo aqui, outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui, ó, é esse daqui, pessoal, ó, prazo médio aqui dos contratos, né? Ou seja, em quanto tempo esses contratos estão vencendo ou vão vencer. Então, o prazo médio aqui, pessoal, é de 12 anos, ou seja, contratos de longo prazo sustentam aqui a carteira, podemos dizer assim. Então, o longo prazo aqui é importante, principalmente nesse sentido. E é por esta razão que eu também costumo gostar dos fundos imobiliários com contratos atípicos, tá? E aqui do lado esquerdo ele vai mostrar aqui o percentual da receita reajustada por mês, né? Qual foi o índice que foi utilizado. Ele vai mostrar aqui, ó, IPCA, IGPM, NPC, não é indexado a apenas um índice, tá? Então vai depender muito de cada contrato. E essa tela aqui, pessoal, o relatório gerencial, quem fez está de parabéns, porque ele é muito, meio que autoexplicativo, tá? Ele vai mostrar aqui a alocação dos recursos, né? O percentual do patrimônio líquido, o segmento de atuação aqui, o percentual da receita de cada segmento e o perfil dos imóveis, tá? Então, muito explicativo. Então, veja bem, a alocação dos recursos aqui, o patrimônio aqui, ele está 77% aqui, ou quase 78% em imóvel, tá? 10,5% em fundos imobiliários, 9,23% em CRIs e tem aqui um pequeno percentual de 2,53% em renda fixa, tá? Isso é a composição, a distribuição do patrimônio. Agora vamos para o segmento de atuação, né? Qual o percentual de receita que está vindo de cada segmento? É isso que esse dado vai nos mostrar. Então vamos lá. Atacadista, 32%. Varejo, 24,75%. Aqui ele coloca uma categoria como diversos, que representa 11,83%. O setor educacional representa 9,83%. Shopping Center, 4,35%. Agências bancárias, 3,38%. Saúde, 3,83%. Aí vem hospital com 3,57%. Casa e construção com 5,87%. Percebam, pessoal, que existe, de fato, uma diversificação muito interessante. Contudo, tá? Existe também uma concentração em alguns setores específicos. Vejam bem, o atacado aqui representa 32% e varejo 24%. Então, é uma
existe sim uma diversificação na quantidade de imóveis, de segmentos também, mas a participação não é tão relevante nos outros segmentos, né? Quanto aqui, por exemplo, atacadista e varejo, tá? Só destacar aqui esse ponto. Seguindo, pessoal, dando sequência aqui ao nosso conteúdo. O perfil dos imóveis, tá? Vejam bem, o perfil 57,73% é perfil varejo. Aí vem aqui, educação 9,83, shopping 4,35, então vai aqui seguir mais ou menos o que foi aqui no segmento de atuação. Renda urbana 3,84, logístico 16,79, saúde 3,83 e hospital 3,57. Tá? Então essa é a distribuição aqui do perfil dos imóveis, segmento de atuação e alocação dos recursos. E agora, pessoal, vejam o ponto interessante que ele destaca aqui. Quais são os principais inquilinos? Tá? Isso aqui é importante que vocês tenham conhecimento, porque olha só quem está aqui com 7,84%. Vou até destacar de uma outra cor, para ficar mais evidente. Então, nós temos Grupo Pão de Açúcar com 7,84%. 7,84% é a representatividade da receita gerada pelos aluguéis do Grupo Pão de Açúcar. Tá? Então, se eu ver, ou o Grupo Pão de Açúcar eventualmente veio a quebrar, falir, sei lá, ele então prejudicaria, o fundo imobiliário aqui seria prejudicado com 7,84%, pelo menos no curto prazo, da receita, tá? Então, o açaí atacadista representa 15%. Vou deixar aqui de uma outra cor, tá? Para não confundir vocês. Então, o açaí atacadista aqui representa 15%. Grupo Mateus representa 14%. Então, são aqui os principais. Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, 6,84%. E aí vem a distribuição caindo aqui um pouquinho, né? Atacadão, Obra Max, Caixa, Mercado Livre, Extra, Anima, tá? Shopee. Cara, tem uma diversidade aqui de inquilinos, tá? Mas, e aqui, ó, vejam só, outros aqui representam 24,24%. Mas os pontos importantes aqui, os principais destaques, ficam por conta dessa concentração um pouco mais forte aqui nesses três, né? Açaí, Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar aqui com 7,84%, que teve todo aquele imbróglio lá do pedido de recuperação extrajudicial, que mais uma vez eu reforço, não prejudica o fundo nesse primeiro momento, porque ele continua pagando os aluguéis. Ele soltou inclusive uma nota lá, o próprio Grupo Pão de Açúcar soltou uma nota informando que continuaria operante, pagando seus aluguéis normalmente, tá? Então isso aqui não compromete a entrada de receita. E seguindo aqui, ó, ele vai destacar aqui, ó, a diversificação regional. O fundo imobiliário, ele tem aqui, melhor dizendo, né, 122 imóveis distribuídos em 17 estados, tá, em várias cidades aqui do país. Aí tem uma concentração aqui no São Paulo, estado de São Paulo, com 42,48% de representatividade da receita, seguido do Rio de Janeiro e Bahia, com 9,8%. Esses aqui são os principais pontos deste fundo imobiliário relacionado à diversificação regional. E aí vem, pessoal, prazo médio da dívida, tá? Ele já destaca aqui, ó, 9,33 anos, tá? Então aqui, dívida de longo prazo, isso é importante. Esse gráfico, ele destaca que a amortização em relação ao patrimônio líquido, ela vai aumentando aqui, né? Mas o saldo devedor, ele vai naturalmente reduzindo, tá? Então, mostra aqui que no prazo aqui de 9,33 anos, o fundo vai estar aqui quitando sua dívida, então, portanto, dívida de longo prazo.
E aqui, pessoal, para quem tem a curiosidade, pode vir aqui no relatório gerencial e conhecer um pouquinho aqui sobre os imóveis que estão dentro deste fundo imobiliário. Então, ele vai destacar aqui todos os imóveis, tá? Ó, todos. Então, pessoal, passamos aqui pelos principais pontos do relatório gerencial do TRX-F11, tá? É um fundo imobiliário que essa é a minha opinião, tá, pessoal? Não, e não é recomendação de compra ou de venda do ativo, tá? Mas eu gostei muito do fundo imobiliário. É um fundo que paga muito dividendo, tem uma consistência ao longo dos anos, tá? E tem uma perspectiva interessante. É um fundo, podemos dizer que é um fundo híbrido multi-estratégia, até digamos assim, né? Tem muita coisa dentro desse fundo, tá? Com uma gestão ativa. Tá? Então, este foi o tema do vídeo de hoje. Espero que tenha acrescentado algo para vocês aí. E mais uma vez, né? Espero que tenha valido aqui teu like também, tua inscrição. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo conteúdo.